Então, pessoal, a gente está voltando aqui, né? A gente está voltando aqui. E aqui, ó, a gente vai visualizar agora como é que acontece a contração muscular, tá? Então, ó, você tem aqui a miofibrila, você tem aqui o sarcômero, as unidades de contração. Aqui no centro, os filamentos de miosina e essas partezinhas aqui mais finas, os filamentos de actina. Então, aqui a miosina e aqui os filamentos de actina, certo? Essa estrutura aqui, a linha Z, é o que delimita o sarcômero. Então, esse aqui é o sarcômero que a gente está olhando, só que aqui do lado tem outro sarcômero e aqui do outro lado tem outro sarcômero. Então, ó, a miosina ela vai puxar a fibra de actina. Ela vai puxar a fibra de actina. Vai ter um local de ligação específico. Esse local de ligação específico ele só vai ser permitido, ele só vai ser liberado com a chegada do cálcio. E aí você gasta energia através da molécula de ATP para que a miosina ela desloque, ela se ligue à actina e desloque essa actina, fornecendo assim o processo de contração muscular. Tá bom? Então, ó, espero que vocês tenham entendido. Ó, então, ó, novamente um novo ATP chega, liberação de energia para que essa miosina ela consiga puxar a fibra. Tá ok? Então, só repetindo aqui. Vou dar um pause de novo e a gente vai voltar para a nossa aula, tá? Então, pessoal, a gente está voltando aqui. Espero que vocês tenham entendido como é que ocorre o processo, tá? Aí aqui, ó, a gente já desvendou como é que acontece o processo de contração, né? Processo de contração muscular no músculo esquelético, beleza? Agora, nós vamos ver como é que acontece esse processo de contração no músculo liso, certo? Como é que acontece esse processo de contração no músculo liso. Então, como é que acontece isso? Então, o músculo liso, ele tem algumas diferenças do músculo estriado esquelético. Então, começa porque ele não tem estrias, não é isso? Eles são células em formato fusiforme, então a gente tem um formato de um fuso. Que é isso, professor? Ele é mais fino nas extremidades e mais largo na parte central. Ele tem apenas um único núcleo e, ao contrário do músculo estriado esquelético, que a contração acontece no sarcômero, aqui no músculo liso a contração ela acontece nos corpos densos. Então a unidade motora do músculo liso é chamada de corpos densos, tá certo? Nós temos dois tipos de músculo liso. O músculo liso multiunitário, então vocês podem perceber que a gente tem várias fibras. Essas fibras elas são desorganizadas e aí a contração dessas fibras elas podem ocorrer de maneira individual, desorganizada também. E do outro lado nós temos o músculo liso unitário, que também é chamado de músculo liso visceral. E é esse músculo liso unitário, você pode perceber que as fibras elas são mais organizadas. Dessa forma, elas se contraem de maneira conjunta, tá ok? Uma outra diferença do tecido muscular liso para o tecido muscular esquelético é porque ele não possui aquela chamada placa motora, não é isso? Ele não possui aquela região específica de contração. Por que, pessoal, ela não possui aquela placa motora? Porque o músculo liso, a contração dele é involuntária, certo? A contração do músculo estriado é voluntária. Então, por exemplo, quando eu digo que quero contrair apenas o meu bíceps, eu tenho que ter locais de fixação, as placas motoras específicas, para que eu faça a contração apenas do meu bíceps, tá certo? Entretanto, quando eu falo de músculo liso, então eu tenho que ter uma contração involuntária. Então, já pensou o peristaltismo que acontece, né? Que é o peristaltismo? É aquele processo que vai empurrando o bolo alimentar para o nosso estômago. Já pensou se a gente tem que controlar aquilo ali? A gente ia ter refluxo direto, não é isso? Que a gente não ia conseguir controlar direito. A nossa respiração, por exemplo. A nossa respiração, por exemplo. A gente pode até fazer um esforço com as estruturas musculares do nosso tórax e prender a respiração. Só que a gente não controla a nossa respiração. Tá ok? Eu tive um susto. Então minha respiração ela acelerou. Então isso aí acontece por causa que o músculo é um músculo liso. A excitação dele é uma excitação involuntária. Ele se contrai de maneira involuntária, tá certo? Então por isso que ele não possui a chamada placa motora. Então a célula muscular lisa ela sofre múltiplos estímulos. Então nós temos aqui o neurônio
e essas junções, então essas partes do neurônio aqui, né? Essas partes finais do neurônio, elas vão se ligar a vários pontos, a várias células musculares lisas e vai propagar uma contração, como é que se diz? Uma contração mais... Uma contração assim involuntária, não é isso que eu quero dizer para vocês. Uma contração involuntária e uma contração menos controlada. Se é involuntária, consequentemente é menos controlada, não é isso? Então, vamos lá. Como é que acontece esse processo de contração muscular, né? Então, professor, como é que acontece o processo da contração muscular no músculo liso? Porque o senhor falou que não temos mais a placa motora. E o senhor falou também que, além da gente não ter a placa motora, a gente também não tem o sarcômero. O sarcômero não é mais nossa unidade de contração. Entretanto, pessoal, nós temos, né, o que eu falei para vocês, o corpo denso. Esse corpo denso é a unidade, né, isso que vai fazer com que esse tecido muscular liso, ele se contraia. Então, esse tecido muscular liso, ele vai se contrair também de uma maneira até semelhante à fibra muscular esquelética. Vai acontecer de que modo? Vai acontecer sobre a sobreposição de fibras de actina sobre as fibras de miosina. Entretanto, como a gente não está falando de uma fibra muscular esquelética, a fibra muscular esquelética, pessoal, ela é uma célula bastante longa, não é isso? Como a gente não está falando de uma fibra muscular esquelética, que ela é bem organizada também, né? Bem organizada, a gente está falando de uma célula muscular lisa, então essa contração ela vai se dar de uma maneira diferente. Então aqui, essas partes aqui em rosa são os filamentos de actina e eles vão, pessoal, se sobrepor sobre os filamentos de miosina que estão aqui, ó. Então eles vão se sobrepor sobre os filamentos de miosina, fazendo o quê? Fazendo com que essa célula ela seja como se fosse estrangulada por essa rede de corpos densos, essa rede de contração de fibras de actina e miosina. Então, vocês podem perceber aqui que cada listrazinha dessa aqui é uma associação entre actina e miosina. Quando a actina sobrepõe a miosina, então ocorreu o quê? Um processo de contração. Só que esse processo de contração ele faz com que a célula ela seja faz com que essa célula do músculo liso ela seja estrangulada. Então, vocês podem perceber que é como se fosse uma rede estrangulando essa célula. E aí, a contração muscular do músculo liso acontece por esse estrangulamento, né, dessa célula do músculo liso. Como é que vai acontecer o relaxamento? O relaxamento vai acontecer quando as fibras de actina elas deixarem de sobrepor, não é isso? Elas voltarem para o seu estado normal. Então, elas deixarem de sobrepor a fibra de miosina e, consequentemente, você vai ter o quê? Você vai ter o relaxamento dessa célula muscular lisa. Então, aqui, ó, você tem aqui a fibra de miosina, o filamento de miosina, perdão, e aqui, pessoal, o filamento de actina, né? Então, quando esse filamento de actina ele vai em direção ao centro do filamento de miosina, então você está tendo um processo de contração. E aí todas essas estruturas elas se contraem de uma vez, formando que esse estrangulamento da célula muscular lisa, tá ok? Quando você tem um processo de relaxamento, essas fibras elas retornam, esses filamentos elas retornam, né? Elas deixam de sobrepor o filamento de miosina, não é isso? Então, ó, elas voltam para cá e não sobrepõem mais o filamento de miosina. Então, nós não temos a contração, nós voltamos para o estado de repouso, de relaxamento muscular, tá bom? Mas e a parte fisiológica, a parte química, como é que está acontecendo? Quando o impulso nervoso chega, não é isso? E aí você tem a liberação de cálcio, certo? Você tem a liberação de cálcio para o interior da célula, aqui no caso da fibra da célula muscular lisa, você tem a entrada de cálcio para acontecer a despolarização, certo? Lá na fibra muscular esquelética, do músculo do esqueleto, você tem a entrada de quem? Você tem a entrada de sódio. Você tem a entrada de sódio, não é isso? O sódio entra
acontece a despolarização da fibra muscular. E aí você tem a liberação de quem? Você tem a liberação do cálcio, né? Você tem a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático. Aqui não. No tecido muscular liso, você tem o quê? Você tem a entrada de cálcio, e com a entrada de cálcio, você tem a liberação de mais cálcio ainda, vindo de onde? Vindo do retículo sarcoplasmático. Esse cálcio, em vez de se ligar à tropomina, que era o que acontecia na fibra muscular esquelética, ele vai se ligar a essa outra estrutura, que é a calmodulina. Essa calmodulina, ela vai ativar quem? Ela vai ativar aquela parte mais densa, né? Isso? Vai ativar aquela parte da miosina, né? Que é a parte que vai fazer a contração. Ela vai ativar a miosina, tá? A miosina que eu falei para vocês na parte final da aula, na parte central da aula, é aquela estrutura que vai puxar a fibra de actina, tá certo? O filamento de actina. Então, você vai ter a junção do cálcio com a calmodulina, e aí você vai ter a ativação desse filamento de miosina, consequentemente, você vai fazer com que esse filamento de miosina, ele puxe o filamento de actina e aconteça o processo de contração. Só que para isso acontecer, você precisa de ATP, você precisa de energia. Vocês lembram daquele esquemazinho, daquela animaçãozinha que eu coloquei para vocês? Para que esse ganchinho da miosina, ele puxe o filamento de actina, ele precisa de gasto de ATP, certo? Nesse processo aqui, quando você não tem mais o gasto de ATP, o que é que vai acontecer? Você vai ter a desativação dessa miosina, e aí essa miosina, ela vai entrar no processo de desativação, consequentemente, a fibra de actina, ela pode voltar para o seu local anterior, para o seu estágio anterior, e aí nós temos um processo de relaxamento da célula, não é isso? Nós temos um processo de relaxamento da célula do músculo liso, tá bom? Então, diferenças do músculo liso para a fibra muscular. Primeiro, na fibra muscular esquelética, nós temos a entrada de sódio. Aqui no músculo liso, nós temos a entrada de cálcio. Ambos, quando entram, tanto o sódio quanto o cálcio, eles vão liberar o cálcio que está onde? Dentro do retículo sarcoplasmático. Beleza? Entretanto, o cálcio que vai ser liberado no retículo sarcoplasmático, na fibra muscular esquelética, ele vai se ligar à tropomina, permitindo a ligação entre miosina e actina, consequentemente permitindo a contração muscular, tá certo? Já no tecido liso, no músculo liso, esse cálcio ele vai se ligar à calmodulina, e essa calmodulina que vai ativar a miosina para que ela puxe a fibra de actina e aconteça a contração do músculo liso. Tudo isso com o gasto de energia, com o gasto de ATP, certo? Nós temos uma enzima que é a fosfatase, que vai retirar esse fosfato que ficou ligado à miosina. Quando nós temos a retirada do fosfato da miosina, nós temos a inativação da miosina. Se nós temos a inativação da miosina, nós temos o relaxamento. Por quê? Porque a actina ela não vai se sobrepor com a miosina, então nós não vamos ter a contração muscular. Se nós não temos a contração muscular, nós temos um processo chamado de relaxamento. O cálcio que foi liberado aqui, ele vai ser devolvido para o retículo sarcoplasmático pela bomba de cálcio. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. A gente vai finalizando aqui a nossa aula, certo? De contração muscular. Então, a gente falou da contração muscular do músculo esquelético e a contração muscular do músculo liso. Lembrando que terça-feira, às 7 horas, será o nosso período de tira dúvidas, tá bom? Então, eu vou estar online no nosso grupo de WhatsApp para a gente poder tirar as nossas dúvidas, tá ok? Então, a gente vai tirar as nossas dúvidas desse assunto de hoje.
E junto com esse assunto de hoje, eu vou passar esses slides e vou passar também um material para vocês fazerem uma leitura. Tá bom? Então, forte abraço para vocês. Estou já postando esse material. Valeu!